Vamos trazer para cá a autora da reportagem, Daniela Lima, está conectada conosco. Dani, bom dia para você, boa semana, minha amiga. Conta mais, agora em vídeo, né? As informações do Tony Garcia sendo reveladas, divulgadas por você com imagens desse depoimento. Bom dia. Pois, bom dia, Sarza, bom dia, Josias, bom dia para você que está aqui acompanhando o All News desta segunda-feira. Eu acho que o importante dessa reportagem, Sarza, é que as declarações do Tony Garcia foram dadas para a justiça. Que é mais ou menos explica por que esse caso vai parar no Supremo, porque Tony Garcia leva as alegações de que houve abuso na atuação dele como réu colaborador da Justiça para a própria 13ª Vara de Curitiba. Ele registra isso, esses depoimentos estão gravados em vídeo. Dá para perceber ali, como o advogado está de máscara, que isso aconteceu na época da pandemia, né? A juíza era a doutora Gabriela Hardt, que sucedeu o Sérgio Moro, e escuta as alegações. Eu tive acesso a 4 vídeos desta mesma audiência, né, nos quais o Tony Garcia responde a questionamentos da Gabriela Hardt e também faz essas ponderações, né, e expõe ali para ela como tinha sido a atuação dele enquanto réu colaborador. E aí, a partir disso, a gente tem um registro fático importante, porque, segundo a defesa do Tony Garcia alega, nada foi feito diante do que ele estava dizendo ali, né? E veja, ele chega a dizer que ligava para pessoas de interesse da investigação da sala do próprio ex-juiz, Sérgio Moro, com quem ele diz, e aí é importante, né, sustentar, mas veja, não é que ele está dizendo para a reportagem, não é que ele está dizendo para um repórter, não é que ele está dizendo para mim, ele disse à justiça, ele disse à própria Justiça Federal de Curitiba. Então, a partir disso, nada teria sido feito. É por isso que o caso chega ao Supremo Tribunal Federal para apurar uma série de questões, entre elas, né, gravações que teriam sido feitas por ordem e com a ciência, no sentido de conhecimento do ex-juiz Sérgio Moro, então titular da 13ª Vara de Curitiba, de alvos que estavam fora da alçada dele. Esse caso está correndo em sigilo no Supremo Tribunal Federal, em paralelo a uma série de outros escândalos, mas vale a pena a gente ir acompanhando, não só porque virou um personagem de monta nacional há muito tempo, o ex-juiz Sérgio Moro, mas porque também pode ter desdobramentos em casos que ainda estão sob tramitação e que envolvem interesses de empresas gigantescas e que foram alvo em algum momento tanto de Moro como do Ministério Público. Porque, veja, nos vídeos, e eu vou trazer isso logo mais aqui durante a nossa programação, o então réu colaborador, Tony Garcia, menciona nominalmente uma série de procuradores da República que acompanhavam a forma como ele fazia esse trabalho. Então, eu estava ouvindo aqui o Josias, né? De fato, tem aí um potencial para arrastar pessoas. Deltan Dallagnol já está inelegível, ele é um dos citados ali pelo ex-réu colaborador e ex-deputado federal Tony Garcia, mas há outros que ainda estão em atividade dentro do Ministério Público Federal. Então, o caso está nas mãos do ministro Dias Toffoli, a ver que tipo de andamento ele vai dar. Mas eu realmente gostaria de chamar a atenção para esse fato, Sarza, que não é que ele está falando para a imprensa, ele disse para a justiça, e é o primeiro registro que a gente tem de que, de fato, ele formalizou essas queixas, de fato, ele formalizou a forma como estava ali trabalhando, segundo ele, como informante, né, do aparato judicial da 13ª Vara de Curitiba, sob o mando de Sérgio Moro. É um outro patamar, né, nessas denúncias, dessa vez formalizando a justiça. Ô Dani, o Sérgio Moro, da última vez, não respondeu diretamente a você. Eu li agora há pouco sua coluna, parece que ainda não, de novo, certo? Não, não. Da última vez que nós publicamos uma reportagem sobre esse assunto, uma reportagem no All Prime, o ex-juiz Sérgio Moro teve 2 dias para responder aos questionamentos, a pedido da assessoria dele. A assessoria dele me pediu acesso aos documentos que eu ia usar e eu decidi enviar
numa concessão porque entendia que era grave o que seria relatado, e ainda assim eles responderam formalmente com uma nota, na qual ele dizia que não comentaria o caso, basicamente, porque estava sob sigilo e não tinha tido acesso aos autos, e desqualificava o autor das queixas, o ex-deputado Tony Garcia, tratando-o como um criminoso condenado que fazia um relato fantasioso. Delator sempre é bandido. Padre não faz delação. Se você vai fazer delação é porque você cometeu um crime. E aí, para amainar a punição, você entrega pessoas que hierarquicamente estavam acima de você, seja numa organização criminosa, seja numa, digamos, estrutura montada para cometimento de crime. Então, delator sempre será um criminoso. Todo delator confessa ter cometido um crime e entrega outros envolvidos naquilo. De novo, então foram 2 dias, eu concedi acesso aos documentos que seriam usados e o senador formalmente disse que não comentaria e desqualificou o autor das queixas. Nas redes sociais, o senador partiu para um ataque pessoal. A mim, né, no caso, a autora da reportagem, a mensageira. Não podendo atacar a mensagem, atacou a mensageira. Ainda não houve manifestação do senador neste caso. Eu recebi esse material tarde da noite, procurei ainda durante a madrugada a assessoria, às 5h30 da manhã fui contatada pela assessoria e aí estamos aqui à disposição, assim que Sérgio Moro quiser, se ele quiser se manifestar a respeito do assunto. Sarza. O espaço está aberto no nosso site, na reportagem da Dani Lima, no UOL. Josias, agora é aguardar, né? Como a Dani disse, o patamar é diferente. As denúncias foram formalizadas à justiça do Tony Garcia. Sem dúvida nenhuma, puxou-se o fio de uma meada que se revela maior do que se imaginava, né? Não se trata agora de uma pendência entre Tony Garcia e Sérgio Moro. Trata-se de algo maior. O personagem prestou depoimento. E a Gabriela Hart não é inimiga do Sérgio Moro, ao contrário, tinha um relacionamento, acho que ainda tem um relacionamento amistoso, sucedeu o Sérgio Moro na 13ª Vara e ouviu esse depoimento. E o depoimento é eloquente. O Cheito se apresenta como uma espécie de agente secreto, um infiltrado ali na 13ª Vara, utilizando a estrutura da Vara e trabalhando, segundo ele, diuturnamente, como o infiltrado e tendo à sua disposição agente da inteligência da Polícia Federal para pedir segurança, inclusive, para encomendar interceptação telefônica, tudo que fosse útil para obter com sucesso as encomendas do então juiz Sérgio Moro, né? Então, nesse balaio, você tem o magistrado, portanto, a Justiça Federal, você tem o Ministério Público, a quem cabe fazer denúncias, formular as denúncias, o responsável constitucional pelas acusações, e você tem o investigador, que é a Polícia Federal. Então está todo mundo reunido no mesmo balaio. Isso num depoimento formal a uma juíza federal, né? É preciso que uma investigação assim, com tantas suspeições no ar, chegue a bom termo e que se esclareça como é que operava essa República de Curitiba, que pelo andar dessa carruagem tem o seu alicerce estruturado muito antes da Lava Jato, porque o Tony Garcia é um personagem pré-Lava Jato. Ele prestou informações sobre investigações que ocorreram há 20 anos, né? Então, isso não pode ficar assim, no ar, né? Já que começaram a investigação, é preciso levar às últimas consequências e esclarecer qual é a participação de cada um, quais são os nomes, porque as instituições, elas continuam, mas os seus integrantes, esses têm contas a ajustar. Então não se confunde procurador com o Ministério Público, não se confunde eventualmente um agente federal com a Polícia Federal, assim como a Justiça Federal não se confunde com as transgressões expostas em relação ao Sérgio Moro, né? Então é preciso identificar quais são os personagens que estão por trás dessas logomarcas tão valiosas para o funcionamento da República. Quais foram os procuradores que transgrediram? Quais foram os agentes federais que
davam ou colocavam a inteligência federal, a inteligência da PF, a serviço de um personagem que se julgava agente infiltrado, um agente secreto da República de Curitiba a serviço do Sérgio Moro. Então, essas coisas precisam ser acomodadas aí em pratos muito asseados, né? Esse ambiente revelado por essas informações recolhidas lá pela Polícia Federal no baú da 13ª Vara, isso exige uma higienização que só a investigação pode promover, Diego. Pois é, Dani, pelo que eu entendi, então haverá desdobramentos, né? Você está acompanhando esse caso. Sim, querido, sim, o caso está em andamento. O delegado, o Josias, né, estava aqui falando que é preciso que tenha uma investigação cuidadosa. O delegado que está tocando este caso desfruta tanto da confiança do ministro Dias Toffoli, que é o mesmo delegado que foi escalado para acompanhar o esmiuçamento das provas obtidas pela segunda Operação Compliance Zero, que trata do Banco Master. Então, assim, hoje é um delegado da Polícia Federal que tem informações estratégicas sobre pessoas bem importantes na política, e que estão aí sob escrutínio do Supremo Tribunal Federal em algumas frentes. O Josias citou, se eu puder pedir para a gente voltar aqui para a telinha dividida, que eu queria bater um papo com os meus dois amigos queridos e valorosos, o Josias citou o fato de que o Tony Garcia faz essa queixa para a juíza. E me chama muita atenção, Josias, e isso eu antecipo aqui para o nosso espectador no All News, que ele chega a ser repreendido pela juíza Gabriela Hardt. Não de maneira explícita, mas ela diz: o senhor ampliou muito o escopo do que era esse depoimento. E aí ele diz: sim, mas é porque eu preciso que a senhora entenda qual era o trabalho que eu estava fazendo e o porquê de eu ter sido chamado aqui novamente. Isso acontece em 21. Assim, Josias, tem muita coisa para aparecer ainda, o material é extenso, eu estou debruçada sobre ele, tentando fazer a tradução, digamos assim, né, da melhor forma possível, mas existe esse momento em que a juíza fala: olha, mas o senhor ampliou muito o escopo do que era para ser tratado aqui. Ele diz: sim, mas porque eu preciso que a senhora entenda qual era exatamente o papel que eu estava exercendo, né? E por que eu chamo a atenção disso, né? Porque, de novo, nada foi feito sobre o assunto. Nada foi feito sobre o assunto. E não só pela juíza Gabriela Hardt. A Hardt, gente, ela foi punida pelo Conselho Nacional de Justiça por ter copiado e colado trechos da sentença de Moro em relação ao triplex de Lula para a sentença que ela deu em relação ao sítio. Aí você fala: Daniela, qual é o problema? Ué, são dois casos diferentes e a juíza copia e cola. Gente, com erros. Inclusive, havia erro de endereço, porque um caso tratava de um triplex no Guarujá e outro no sítio de Atibaia. E isso é copiado e colado. Plágio de sentença. Todo réu tem direito a um exame unificado do caso dele. E, neste caso, fica evidente que a juíza, foi assim que entendeu o Conselho Nacional de Justiça, falhou na hora de fazer um exame pormenorizado do que ela tinha ali em mãos. Depois da Gabriela Hardt, vem um outro juiz que também nada faz a respeito dessas queixas. Até que vem ali o já famoso também, não por bons motivos, doutor Eduardo Apio, né, juiz que assume a 13ª Vara Federal e que foi afastado também agora por um outro motivo translocado, tá? Ele está sendo acusado de ter roubado 2 garrafas de champanhe ou espumante, para ser aqui correta com os puristas das bebidas, de um supermercado. Então, assim, lá em Curitiba, eu estava falando com um advogado a respeito desse caso, ele falou: Daniela, aqui a gente tem uma máxima que diz basicamente que quem advoga em Curitiba advoga em qualquer lugar, porque o negócio aqui tá brabeira, né? Tá brabeira. E esse caso espelha um pouco isso, assim, não tem um mocinho, mas a bagunça chegou a tal monta que agora tá lá nas mãos do Supremo Tribunal Federal e, de novo, o juiz está correto, vai ter consequência e não será apenas para o ex-juiz Sérgio Moro se o ministro Dias Toffoli entender que houve, de fato, abuso na função dele enquanto magistrado. Outra coisa que é importante dizer que lá atrás, quando a gente fez a primeira reportagem, Sarza, o ex-juiz disse: olha, os fatos remontam a mais de 20 anos.
o que indica que aposta ali na tese da prescrição. A tese da Polícia Federal é outra, é de crime continuado. E aí você me pergunta, Daniela, onde se apoia a Polícia Federal? Em vídeos como esse que nós revelamos hoje no UOL. Isso é de 2021. Em 2021, ele foi chamado a prestar esclarecimentos à Justiça sobre esses fatos, traz essas novidades e, de novo, nada é feito até então na esfera da Justiça Federal do Paraná. Pois, hein? Que situação da 13ª Vara de Curitiba, né, Josias? Vamos seguir acompanhando os desdobramentos, então. A situação lá não está bem há muito tempo, né? Ali, o Sérgio Moro, ele fez o errado, fez o pior da melhor maneira que pôde. Ele começou a sepultar a Lava Jato quando ele aceita ser ministro da Justiça daquele que foi o principal beneficiário eleitoral da operação. O Bolsonaro se elegeu nas pegadas da Lava Jato em 2018, presidente da República, né? E aí o juiz da operação vira ministro da Justiça desse personagem. Depois, com a Vaza Jato, aí revelou-se uma promiscuidade que não é concebível entre magistrado e Ministério Público, com o magistrado aconselhando procedimentos ao Ministério Público, conversando sobre investigações, trocando ideias. Isso não é papel de magistrado, né? Então, o Sérgio Moro, ele como que cavou a própria sepultura ao se transferir para o Ministério da Justiça do Bolsonaro. Depois, com a Lava Jato, ele jogou terra em cima de si mesmo. Agora, o Supremo, com o procedimento ordenado pelo Dias Toffoli, essa busca e apreensão aos baús da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Dias Toffoli busca ali algumas pás de cal adicionais para jogar em cima dessa sepultura onde está enterrada a reputação do Sérgio Moro. E pode ser que ele arrume material adicional com o qual não contava. Mas uma vez iniciada uma investigação, é preciso que ela seja levada a cabo, esclarecendo tudo o que vem à tona, né? Então não se pode fazer agora uma apuração seletiva. E nesse contexto, a 13ª Vara sai mais complicada, mais enlameada do que já estava, né? Então agora é preciso verificar, inclusive em nome do saneamento da história, é preciso levar aos livros de história punições adicionais, ainda não providenciadas, né? E esclarecimentos que deixem claro o que aconteceu na 13ª Vara antes, durante e depois da Lava Jato, né? Então, realmente, essa investigação ela agora se tornou até... eu, há tempos, imaginava que era excessiva a ordem do Dias Toffoli, né? Agora estou até achando interessante, porque levantaram-se elementos que, do ponto de vista do interesse público, convém esclarecer. A plateia deve torcer agora para que o Dias Toffoli não recue, para que ele conduza essa investigação sem fazer as bobagens que está fazendo no caso do Master, né? Não precisa fazer o papel da polícia, apenas estimular a polícia por meio de autorizações, de prorrogações de investigação ou de pedidos feitos pelos investigadores, que ele autorize todos, de modo que a Polícia Federal consiga, inclusive, higienizar sua própria reputação. Está em jogo aqui agora, né? O que o Tony Garcia está dizendo é que tinha a inteligência da Polícia Federal no Paraná estava a serviço dele, auxiliando as transgressões encomendadas pelo Moro. Então, realmente, estamos diante de um enredo que pede elucidação, Diego. Torcendo para que elas cheguem logo, Dani, diga lá. Queria fazer só um complemento aí ao apontamento que o Josias faz. Meu amigo, a coisa era assim, eu tive acesso a um ofício do delegado da Polícia Federal de turno, em que ele diz, doutor, eu preciso que o senhor esclareça qual que é o nosso papel aqui, porque estamos num limbo.
Basicamente é isso que diz o delegado da PF, de tão sui generis que era a atuação da forma como ela estava acontecendo, né? E aí o então juiz responde dizendo que é para continuar e é para enviar para ele relatórios permanentes sobre os achados ali no escritório do Tony e relativos a essa investigação. Mas a PF chega a pedir esclarecimentos, tipo, qual que é o meu papel aqui? Porque a gente está navegando, estamos em mares nunca antes navegados aqui nesse momento. Isso está por escrito e está anexado ao processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal, Josias.